Tá? Ele chegou aqui, deixa eu embarcá-lo. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Sara. Boa noite, Florestan, Miola, Marco. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, bem-vindo, Trevisan. Estávamos aqui numa conversa sobre o papel das Forças Armadas, inclusive porque a gente está vendo aí que o clube militar, né, dos aposentados ali, dos oficiais da reserva, já estão falando em uma intervenção cívico-militar e tal, mas o que está chocando mesmo é a relação com os Estados Unidos, né, Sim. professor? A gente acabou de receber a informação, agora no fim da tarde, né, que o governo dos Estados Unidos não vai revogar, né, o visto da embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento do Estado, a medida foi adotada em resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o agreement, né, para o Daniel Pérez assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A decisão foi anunciada agora 10 dias após o Itamaraty negar visto a 2 diplomatas do Departamento de Estado que vieram aqui, ou que queriam vir ao Brasil, né? E o Brasil não deu visto de entrada para eles. Os dois foram citados numa reportagem do Washington Post como integrantes de uma estratégia para questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O Departamento de Estado negou que os diplomatas pretendessem interferir nas eleições e afirmou que a viagem tinha como objetivo discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão com autoridades brasileiras. É isso aí, professor. É um fato inédito, é uma guerra diplomática jamais vista, né? Acho que não é uma coisa, é uma novidade para a América Latina, não é? Não há dúvida nenhuma, né? E coloca novidade nisso, né? Nós temos que entender que isso é um fato que nunca aconteceu entre países amigos. Nós temos 203 anos de relacionamento com os Estados Unidos. Eu até fui olhar, né, para tentar ver se tinha algum caso como esse, semelhante ao longo da história. Nunca aconteceu isso, né? E o mais grave de tudo isso é a total e completa inversão dos protocolos diplomáticos. Isso é que é muito grave, né? Foi colocado o Brasil nessa situação quando os Estados Unidos fizeram o que fizeram. Não há dúvida alguma que Marco Rubio está procurando catapultar toda a sua verve política, todas as suas ambições políticas para cima da eleição brasileira, que é, evidentemente, o X, a cereja do bolo na América Latina. De alguma forma, o que é que aconteceu, que, Florestan, que é importante a gente lembrar, porque senão a gente põe os pés pelas mãos para analisar esse absurdo, né? A praxe diplomática, ela é tradicionalíssima no seguinte sentido: você pede o agreement pelos canais diplomáticos, pelas vias diplomáticas, o país concede ou não concede, e, em seguida, você anuncia. Por que isso? Né? Porque você protege tanto o nome do indicado, como você apara arestas. Olha, esse não dá, mas fica no campo diplomático. O que é que os Estados Unidos fizeram? Né? Os Estados Unidos anunciaram há um mês atrás que iam mandar o embaixador para cá, pediram autorização para o Senado e depois fizeram o agreement para o Brasil. Olha o absurdo. Isso são fatos. Eu não estou fazendo qualquer opinião. São fatos. Está em várias matérias. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender primeiro, né, quem é que deu o primeiro soco. Esse é o ponto. Né? Aí o Brasil, de alguma forma, olhou para isso e disse: nós vamos estudar o agreement do Daniel Pérez.
O agreement do Daniel Pérez é um problema sério porque ele resolve um problema do Rubio eleitoral lá na Flórida. Ele tira o Daniel Pérez da presidência da Câmara de Deputados, entre aspas, estaduais, não chama assim, dos representantes estaduais, e manda para o Brasil, que abre um espaço para ele ter controle da Câmara. É disto que nós estamos falando. Atenção, né? Nós estamos lidando com uma situação em que se envolve no trâmite burocrático ambições políticas como nunca foram feitas. Aí o Brasil diz, olha, não dá assim. Né? O Daniel Pérez tem um envolvimento com alguns empresários brasileiros na Flórida e tudo. Ele nem é uma pessoa tão radical quanto o próprio Marco Rubio. Mas ele veio para cá com outra função. Ele nunca teve qualquer participação em ação diplomática. Como é que traz uma pessoa assim para ser embaixador? O Brasil, de certa forma, falou, bom, tudo bem, nós vamos analisar. Quando observaram que eles já tinham pedido a autorização para o Senado, a praxe era do Brasil dizer, calma lá, nós vamos observar isso. Aí eles invertem a situação completamente e dizem que é o Brasil que está negando o agreement e expulsam a diplomata brasileira. Desculpa, o pior de tudo, se o Brasil conceder um agreement imediato para o Daniel Pérez, eles revogam a expulsão. Como é que é? Chantagem. Isso tem nome, exatamente, Marco. Isso tem nome e sobrenome. É a diplomacia da truculência com chantagem como prática, né? Como prática. Só que o Brasil não é a Venezuela. Vamos devagar com esse andor. Né? O Brasil não é qualquer república menor da América Latina. Né? Há responsabilidades, há envolvimento. A minha sensação é que Marco Rubio está com pressa. Muita pressa. Perfeito. E eu só não sei por que dessa pressa. Talvez porque ele tem informações mais consistentes do que nós sobre o bom andamento ou o mau andamento da candidatura que ele acompanha, ou que ele pretende, patrocina. Ou que ele patrocina. O verbo exato é esse. Viola. Agora, o Trevisan, todos os movimentos dos Estados Unidos, eles se inscrevem, o Florestan acabou de dizer aqui, numa guerra contra o Brasil. E são atos políticos, né, muito gravosos que não têm fundamentação técnica, né, ou formal ou legal, seja no tema das tarifas, na tentativa de enviar emissários do Departamento de Estado para escarafunchar o sistema de urna eletrônica no Brasil, agora com esse movimento, né? E só corroborando o que tu acabas de dizer, da gravidade do que nós estamos vendo, que é uma decisão baseada em mentiras, e não menos do que mentiras, porque todo o protocolo diplomático que foi rompido, a concessão do agreement, ele se dá num contexto secreto, exatamente nos termos que tu falaste. Isso. É um contexto absolutamente diplomático. Isso, e é o último estágio, né, para o aceite de um país, que é uma construção, né, interestatal para não causar constrangimentos e crises evitáveis. Mas tem um agravante ainda, que o Senado dos Estados Unidos não aprovou o Daniel Pérez. Isso. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, mas o Senado, o plenário do Senado, como corresponderia aqui no Brasil, aprovar a indicação depois do agreement acolhido, aceito, o Senado dos Estados Unidos não aprovou. Então, isto escancara ainda mais, né, esse gesto político. Eu só queria, com base nessa moldura, te entender. A minha sensação, né, é que a luta política interna nos Estados Unidos, sabe, Viola, eu estou começando a compreender melhor por que é que o Dr. Trump colocou aquele bonezinho do ano eleitoral daqui a 2 anos. Lembra que ele colocou um bonezinho escrito? Sim. A minha sensação... Vocês lembram dos desenhos animados antigos,
que o bichinho ficava no alto assim e uma serra ia cortando o... Vocês lembram dessa coisa? Sim, lembro. Os mais velhos lembram. É. Eu tenho uma sensação que isso está acontecendo com o Dr. Trump. É a minha sensação. A cúpula do Partido Republicano está... É isso que você mencionou, viu? A cúpula do Partido Republicano está cerrando e está, de certa forma, apressando a unção de um dos dois. E a minha sensação é que é mais de Vance do que Rubio. Daí o descontrole, daí a pressa, daí a pressão. A hora que nós tivermos um escolhido para candidato, você concorda comigo que a regra eterna shakespeariana, rei morto, rei posto, vai imperar? Sem dúvida. O governo Trump pode enfrentar a seguinte realidade: de perder o controle da Câmara e ter um candidato já escolhido, que é, do ponto de vista político, melhor preparado. Vou repetir. Ele é conservador, ele é absolutamente cristão, tem máximas disso, mas tem planejamento. Tem alguma estratégia, tem alguma previsibilidade. Vence é isso. É o vice-presidente atual. É o vice-presidente atual. É isso. Já nesse sentido... Possibilidade de Marco Rubio, o desespero de Marco Rubio em construir, fazer fatos, porque isso é desespero, vocês concordam comigo? Sim. Isso é desespero. Ele Você não rompe as regras diplomáticas desse jeito de uma hora para outra. É evidente. A intenção é de criar um caso com o governo Lula enorme, para dar para dar gás à candidatura que ele escolheu. Qual o limite